Bom dia, tudo certo, pessoal? Espero que estejam todos bem, fazendo as atividades, né? Se cuidando, principalmente, não saindo de casa se não for necessário, né? Vamos continuar aí, tomando todas as medidas protetivas possíveis, certo? Então, muito bem, as pessoas que já me enviaram a atividade de ontem, né? Eu já estou dando uma olhadinha, já estou anotando aqui certinho, parabéns àqueles que fizeram. Espero que vocês tenham feito uma análise também, né, uma reflexão sobre aquilo que vocês pesquisaram, né? Porque realmente, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente avalia muito o momento, né? Em que ano nós estamos, em que momento nós estamos, o mercado de trabalho a nível de Brasil, existe um cenário, né? A nível estadual, aqui do nosso estado de Santa Catarina ou do sul do Brasil, é um mercado de trabalho totalmente diferente do restante do Brasil também, né? Aí, afunilando um pouquinho mais, como que é o mercado de trabalho aqui na região de Freiburg? Então, nós temos que analisar sempre a forma que nós queremos ver o mercado de trabalho, né? E principalmente em que momento estamos vivendo. Né? Então, lógico que provavelmente nessas pesquisas que vocês fizeram, vocês puderam ver que o mercado de trabalho está bastante conturbado com essa pandemia do coronavírus. Né? Então, isso mostra para a gente também como que pode, qual que cenário que vai estar se apresentando o mercado de trabalho daqui para frente, né? No final, até o final do ano que vem, né? Será que vamos ter mudanças? Será que as coisas vão melhorar, vão piorar? Que tipo de profissional, principalmente, que a gente vai ter no mercado de trabalho? Outra coisa também que a gente sempre tem que analisar é o que as empresas, quais são as medidas que as empresas estão tomando? Né? Será que elas estão contratando? Será que elas estão demitindo? Né? Lembrando que no meio de uma crise, as empresas também precisam tomar essas decisões. E já falando nessas decisões, já falando nas crises, lá na apostila de vocês, na página 11, tá? Nós vamos pular a apostila de vocês agora lá para a página 11, lá onde fala aqui, sobre cultura organizacional, né? O que significa cultura organizacional? Tá? Então, ali na apostila de vocês vão ver na página 11 e na página 12, vários conceitos de cultura organizacional. Então, vocês vão ler esses conceitos, tem vários autores que a gente colocou aqui que falam sobre cultura, né? Eles definiram ali cultura organizacional. O que mais a gente estuda, o mais famoso desses escritores, desses pensadores, né, autores, é o Chavenato. Então, ele vai aparecer bastante nessa apostila de vocês, tá? Então, o que ele disse sobre a cultura organizacional? Cultura organizacional é a maneira de ser de cada empresa e de seus participantes. Então, gente, a cultura organizacional, ela é a maneira de ser da empresa, né? Como que os donos das empresas, quem administra as empresas, o que eles prezam? Quais são as atitudes que eles tomam frente às coisas que acontecem, né? Qual é a forma de trabalho que eles defendem dentro da empresa? Então, cada profissional que entrar dentro dessa empresa, o que ele vai perceber sobre essa empresa? Né? Cultura organizacional é como se fosse a cultura da nossa casa, por exemplo, da cultura da minha família, né? Só que ela é dentro da empresa. Então, a forma como a gente administra a empresa, a forma como as pessoas administram o seu negócio, tem o seu jeito. Então, quais são as normas, quais são as regras, o que é válido, o que não é válido, né? E cada pessoa que entra dentro dessa empresa, ela vai perceber qual é a cultura dessa empresa. Será que essa cultura é uma cultura que valoriza o empregado, que valoriza os profissionais? Será que é uma empresa que tem uma cultura de crescimento profissional? Existem algumas empresas que elas não são assim,
né? As empresas familiares, aqui na nossa região, a gente tem muita, né? A maioria, a prof já comentou isso em sala de aula também, que aqui na nossa cidade, principalmente, a maioria das empresas são empresas familiares, né? Então é aquela empresa que o avô, o avô criou, passou para o pai, passou para um filho, para uma filha, para os genros, para os netos, enfim. Então é uma geração de pessoas da própria família que estão administrando a empresa. Isso é bom? É, por um lado, isso é bom. Mas, olhando na questão de desenvolvimento, de cultura organizacional, a gente vai perceber que elas se tornam empresas um pouco fechadas, né? Elas não abrem nem para o mercado, nem para sócios, e também talvez elas não abram muito nessa questão da cultura. Por quê? Porque cada familiar que está ali dentro está trazendo para dentro da empresa o que é importante dentro da sua família, né? Quais são os valores que essa empresa tem, né? Como que a gente sabe os valores dessa empresa? Sempre pensando o que a empresa quer, de que forma que ela vai tratar esses clientes, de que forma que ela vai atender o mercado onde ela atua, né? Qual é a principal demanda dessa empresa? Quais são as atitudes que essa empresa tem perante os funcionários, perante a família dos funcionários, perante o próprio mercado, né? Os processos. Então, a cultura organizacional, ela vai muito além daquilo que a gente imagina que ela possa fazer dentro de uma empresa. Vocês vão perceber isso que a prof está falando lá no anexo, no final da apostila de vocês, lá na página 39, ó, 38, tem anexos. Aí, virando, na página 39 em diante, tem um texto que eu separei para vocês. Eu quero que vocês leiam pelo menos 3 vezes esse texto. Por que a prof vai pedir para vocês ler pelo menos 3 vezes esse texto? Porque ele é um texto grande, né? Ele é um texto difícil, tá? Então, esse texto aqui é um artigo que saiu na revista Exame, chamado Gestão Americana Feita por Brasileiros. Então, esse texto, ele é um texto que vai contar a história da cervejaria Budweiser. Todos provavelmente já ouviram falar da cerveja, Budweiser. Então, essa cervejaria, né, ela é lá dos Estados Unidos. Então, vocês vão perceber aqui no texto que ela conta um pouquinho da história dessa cervejaria. Então, vocês vão ver também. Por isso que eu peço para você ler a primeira vez. Aí você tenta imaginar o que o texto quis dizer, leia de novo, anota, risquem a apostila de vocês ali, sublinhem, façam à vontade. E na terceira vez é que vocês vão realmente entender o texto. Então, vocês vão perceber na leitura desse texto que a cervejaria Budweiser era uma cervejaria extremamente familiar, que é isso que a prof acabou de explicar para vocês das empresas familiares. Então, ela tinha toda uma cultura, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção no texto, toda uma cultura familiar, né? Então, elas valorizavam muito a família, valorizavam muito os funcionários, né? Vocês vão perceber que eles eram bastante generosos com os funcionários, mas no meio de uma crise, ela acabou sendo vendida para a Ambev. A Ambev, ela é uma empresa que administra várias marcas, né? A maioria das cervejas, por exemplo, é a Ambev que administra. E eles têm uma cultura totalmente diferente das empresas familiares. É uma cultura mais arriscada, mais arrojada, tá? Então, vocês vão perceber que quando eles compraram a cervejaria, eles tomaram algumas decisões totalmente diferentes de como a família dona antes da cervejaria fazia, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler sobre cultura organizacional lá na página 11, vão ler na página 12 os componentes da cultura, né?
Quais são os componentes da cultura organizacional? A missão da empresa, a visão, qual é a política adotada pela empresa, quais são as regras, as normas que a empresa tem, muito bem esclarecido, tá? Então, isso são os componentes da cultura. E aí, vocês vão, então, lá para o anexo, nesse texto que a prof acabou de mostrar para vocês, e vocês vão ler 3 vezes esse texto e vão sublinhar nele partes importantes. Como que era antes e como que ficou depois que a Ambev comprou essa empresa, tá? Quais foram as mudanças que eles fizeram? Feita essa leitura, feito ali, grifado as palavras, eu quero que vocês façam a opinião de vocês. Escrevam lá no caderno de vocês qual a opinião de vocês sobre a história dessa cervejaria que a prof deixou o texto ali na apostila de vocês, tá? Qual que é a opinião de vocês? Será que é melhor, né? Seria melhor eles não terem vendido? Talvez continuado, porque era melhor por causa disso, disso, daquilo, né? Eu quero que vocês realmente argumentem nessa resposta de vocês. Então, como que era antes a cervejaria? Como que era antes a empresa? O que ele fala ali no texto sobre cultura? Né? Como é que era a cultura da empresa antes e como que ficou a cultura da empresa depois? Quais foram as principais mudanças? Essas mudanças foram positivas, foram negativas, né? E qual que é a opinião de vocês? Né? Realmente eles fizeram certo ter vendido, porque isso, porque... Argumente. Lembrando, gente, eu quero a opinião de vocês. Quem achar certo não ter vendido, que tinha continuado, ok, argumente. Eu quero que argumente. Eu não quero só achei legal a mudança, isso. Não, eu quero argumentos realmente sobre esse texto, tá? A prof já falou que ele é um texto um pouco difícil, então leiam, releiam, anotem, grifem, peguem um rascunho, escrevam partes ali para vocês tentar entender, né? E realmente eu quero então que vocês se coloquem nesse texto. O que vocês acharam da cultura dessa empresa? Tá? Como que era antes, como que ficou depois, quais foram as principais mudanças que aconteceram, tá? E aí, eu quero que vocês deem uma lida também na apostila, lá na página 13, tá? Então, nós vamos falar ali sobre missão, visão da empresa, tá? Organizacional. E aí, a prof vai pedir para vocês, podem ler a página 13 e um pedacinho da página 14, tá? Por que eu quero que vocês leiam? Porque se vocês lerem ali sobre cultura organizacional, que a prof explicou um pouquinho, sobre a missão, o que é missão, quais são os elementos, né, da cultura, vocês vão entender um pouquinho melhor o texto. Esse texto que está lá no anexo da apostila, lá na página 38, ok? Então, leiam a apostila, página 11, 12, 13, né? Leiam o texto, anotem, releiam. Se vocês tiverem dúvida, me chamem, me perguntem, né? Ó, prof, eu não entendi o texto, eu não entendi essa parte. Porque realmente ele não é um texto muito fácil, mas vocês têm plena capacidade, com certeza, de estar lendo esse texto e instigando aí para vocês avaliarem, tá? Então é isso que eu tinha para vocês, para essa aula. Vocês podem me mandar durante o dia atividade, tá? Façam essa colocação de vocês no caderno, se esforcem, né? Não me deem respostas curtas, eu quero produção de texto, eu quero a opinião de vocês, tá? Lembrando, não é uma opinião certa, não é uma opinião errada, né? A não ser que vocês escrevam alguma coisa que não tenha nada a ver com o texto, mas provavelmente não é isso que vai acontecer. Então, leiam esse texto, eu espero que vocês gostem, ele é um texto bem legal. Talvez quem conhece aí essas marcas que vai estar citado no texto, talvez até fique, né? Poxa, era uma empresa lá dos Estados Unidos, agora são brasileiros que administram, né? Então é um texto bem legal de ler, um pouquinho difícil, mas vocês vão conseguir
Com certeza. Certo, pessoal? Então é isso. Tenham aí um ótimo dia, façam as atividades. Se tiverem dúvida, me chame e beijo. Até o próximo vídeo.